dando rumo ao lar. Quanto tempo a gente está dentro da igreja, não é mesmo? Uma vida inteira. Algumas pessoas já até desistiram. Jesus não voltou. E pelo meio do caminho elas ficaram. Outros persistem, insistem. Pelo Espírito de Deus na vida dela jamais desistirão. Porque elas sabem que tem algo mais. Eles sabem, nós sabemos que haverá uma coroa. E há esta coroa. E ela está nos esperando. O próprio Jesus, quando esteve na terra, ele disse o seguinte: na casa de meu pai há muitas moradas. E são essas, dentre outras promessas que Jesus fez a nós, das quais nós estamos aguardando. Quantas pessoas já morreram, não é mesmo? Sonhando ver Jesus voltar. E essa recompensa aparentemente não chegou. Quantas pessoas têm passado dificuldade ao longo de uma vida, na educação dos filhos, dos netos, nas orações pelos filhos, pelos netos que vêm esperando ver Jesus voltar, na evidência de ver Jesus voltar, e essas pessoas já estão fora da igreja e aparentemente Jesus não voltou. Aqui em 1 de Pedro 5, versículo 7 diz: lance sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de você. E nós precisamos, assim como vai estar vencendo no sofrimento, nós precisamos vencer esse sofrimento. Mas muitas das vezes, aparentemente, os fardos sobre nossos ombros é pesado demais. Eu acredito que vocês conhecem, eu já conheci ao longo de minha vida, pessoas que com muito suor, com muita humildade, sacrifício, venceram na vida. Pessoas que nunca puderam ir a um restaurante e levar seus familiares a um restaurante. Pessoas que muitas das vezes não têm um colchão para dormir, mas quando você vai na casa delas, elas te recebem de braços abertos. É esse a nossa esperança. É essa a esperança dessas pessoas. Quantas delas já descansaram? Não viram agora. Alguns tiraram suas próprias vidas porque aparentemente o fardo estava pesado demais para elas carregarem. Ao nos sentirmos nervosos e preocupados por diversas questões que vivemos cotidianamente, estamos de uma forma ou outra expressando algum grau de ansiedade em nossas vidas. Eu sou ansioso. Às vezes, quando eu vou viajar, a minha mãe diz: Marcos, descansa, dorme um pouco, dorme mais cedo. Para quem está acostumado a ser dormir em uma hora, por exemplo, eu sempre durmo 11h30, meia-noite. Às vezes eu vou dormir um pouco mais cedo para poder sair de madrugada, não consigo. Eu já prefiro pegar o carro, e na maioria das vezes eu viajo de carro, e já prefiro dirigir a noite inteira, a não ser que eu conheça. Eu gosto muito de andar de carro na estrada, na BR. Por exemplo, se eu tiver que ir aqui para Rondônia, onde está minha família hoje, ou ir para o sul do Paraná, onde eu morava, eu prefiro pegar o carro agora e sair e dirijo dia e noite, do que dirigir carro dentro da cidade. Eu sou corretor de imóveis, eu trabalho com imóveis, e dentro da cidade eu uso uma bis. Eu não tenho paciência, porque chega no trânsito, no meio da cidade, no centro da cidade, para quem está acostumado de moto como eu, não consigo, por exemplo, de carro, ficar esperando a boa vontade. Eu fico ali ansioso, o semáforo abriu, eu já vou embora. Então, como eu sou acostumado a andar de moto, é difícil você conseguir andar de carro dentro da cidade, nesse centro, né? Estamos falando de Várzea Grande. Existem cidades que o trânsito é mais caótico que Várzea Grande, em Cuiabá, e as pessoas dirigem o tempo todo, estressadas o tempo todo, ansiosas o tempo todo, e como eu disse, eu não sou diferente destas pessoas. No estudo de hoje, aqui falando, examinaremos o que os apóstolos, o que o apóstolo Pedro, em sua primeira carta, nos ensina sobre o que podemos fazer com esse tipo de ansiedade. Ela é uma ansiedade, ela é complicada demais. Deus resiste aos soberbos. Aqui falando 1 de Pedro 5, de 1 a 5. Ao presbítero, ele está dizendo que aos presbíteros que estão entre vós, amoesto eu, que sou também presbítero.
com eles que testemunham das aflições de Cristo e participantes da glória que se há de revelar, ele está dizendo: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. Existe algum momento nas nossas vidas, de algumas igrejas, que dá vontade de abandonar tudo, sair, nunca mais estar ali, não pregar? Mas algumas pessoas têm dito e dizem para ele: Marcos, a sua obra que você faz, o trabalho que você faz, o trabalho que o irmão faz, o trabalho que vocês fazem, não é para pessoas, não é para a igreja em si. Eu estou falando do tempo físico, mas é para Deus, espiritual. Existe erro dentro da nossa igreja? Existiu erro no passado no povo de Deus? Existiu. Quantas vezes? Olha só, Deus levantou um profeta chamado Samuel. Os filhos de Eli, que era o sacerdote, e a Bíblia chama de Ofni e Finéias, eles eram maus aos olhos de Deus. E o profeta Samuel não tinha poder o suficiente para chegar nos filhos e dizer: olha, vocês estão errados. Mas Deus levantou um profeta chamado Samuel. E o que aconteceu anos mais tarde com os filhos de Samuel? Foram iguais aos filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram maus. Mas o problema não estava nesse momento na educação. Quando eu chego para uma pessoa e digo, quando eu chego para uma criança e digo: você é mal educada, eu estou dizendo, eu estou afirmando que quem educou eles não educou direito. E muitas das vezes cometemos erros. Existe uma diferença de mal educado e sem educação. Eu tenho uma sobrinha de 9 anos, a bichinha é terrível, e olha que a minha irmã corrige e bate se necessário. Não é mal educada, é bem educada. Mas às vezes algumas pessoas podem dizer que essa educação, eu não vou discordar delas. Existem momentos na vida de pastores que depois de consagrado, mesmo sendo consagrado, tem filhos que não estão dentro da igreja, tem filhos que desviam dos caminhos de Deus. Existem muitos. E aqui vem falando, 1 de Pedro 5, versículo 5: semelhante vós, jovens, sede sujeitos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos da humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E é isso que nós estamos agora precisando em nossas vidas. Nós não podemos não podemos negar que o cristão sofre. Sim, o cristão sofre. Nenhuma parte da Bíblia diz ao contrário. O cristão sofre. Ali está. Repito, não podemos negar que o cristão sofre. O cristão sofre mais que os outros. Porque se você procura ter uma vida como cristão, com princípios e valores, ou seja, uma vida com propósito, se você procura todos os dias ser fiéis a Deus, fazendo os cultos, o inimigo vai atacar mais, mas vai chegar um momento que ele vai desistir, porque você está firme segurando nas mãos de Jesus. Jesus nos está dizendo que nós devemos dizer o seguinte: tudo podemos naquele que nos fortalece. Se nós queremos ser homens e mulheres poderosos, a Bíblia nos dá o caminho. Romanos 1, versículo 6 diz: se nós queremos ser pessoas poderosas, precisamos ler os evangelhos de Deus. Então aqui diz: não podemos negar que o cristão sofre. Sim, sofre muito. Jesus sofreu quando esteve aqui nessa terra? Sim ou não? Sofreu. Jesus foi perseguido pelo quê? Se ele só fazia o bem. Mas mesmo assim, ele foi crucificado. Pedro diz que não podemos nos surpreender com o fogo que surge, como se isso fosse algo estranho. Pelo contrário, ele está dizendo: devemos nos alegrar, pois estamos sendo co-participantes dos sofrimentos de Jesus. Somos criaturas, fomos feitos à imagem, à semelhança de Deus. Nós sabemos que chegou um momento na história desse planeta que o Criador do universo veio nessa terra, se fez homem, habitou entre nós e morreu por nós, sofreu o que nós estamos sofrendo, mas ele suportou. E hoje nós temos esta esperança. Nós somos discípulos de Jesus, nós somos seguidores de Jesus. Pelo contrário, devemos nos alegrar, pois estamos sendo co-participantes do sofrimento de Jesus. Aqui vem falando que é importante destacar que nossas tendências como seres humanos é assumir
o comando das nossas vidas e nos tornar independentes de Deus. Muito obrigado, irmão. Por outro lado, Pedro nos convida a transitar no caminho contrário. Repito, é importante destacar que nossa tendência, como ser humano, é assumir o comando. Ou seja, como o rei Nabucodonosor do passado, ele batia no peito e dizia que tudo aquilo era obra dele, que ele era o cara, que ele fazia e desfazia, ele era adorado por todos. E no período desse rei, era o planeta, era o país mais poderoso na face da terra naquele momento. Mas havia em meio a ele um homem mais poderoso que ele, que era simples e humilde, o profeta Daniel. Só ficava nos bastidores. Teve um momento em que o profeta Daniel foi até ele e falou assim: olha, o senhor precisa mudar os seus pensamentos. Existe um Deus do céu que permite que o senhor faça isso ou aquilo. O senhor precisa mudar. Caso contrário, terá consequências. O rei Nabucodonosor mudou? Não. Passou um ano e veio as consequências. Ele viveu 7 anos como animais, comendo e vivendo no relento. 7 anos após isso acontecer, Deus permitiu que ele voltasse ao normal. Não sei se vocês sabiam ou não, mas o capítulo 4, o profeta Daniel foi escrito por Nabucodonosor. Então é importante destacar, nós precisamos estar sempre ao lado de Jesus. A soberba e a ansiedade, tendo em mente tudo que foi dito anteriormente, Pedro nos convida a nos humilhar debaixo da poderosa mão de quem? De Deus. Não importa o que aconteça, seja na dor, seja na alegria, ou seja, momentos difíceis, momentos alegres, é Deus, em primeiro lugar, Deus. A Bíblia mesmo nos ensina que quando nós amamos nossos filhos, se nós amamos nossos filhos mais que a Deus, nós não somos dignos de Deus, porque em momentos difíceis, quando as crianças que estão ao nosso lado, que nós amamos, passam dificuldade, a quem que vamos recorrer? A Deus. É pedir oração para os filhos, para os netos, para a igreja de uma forma geral. Lembre-se, a família pastoral também precisa de oração. Algum momento na sua vida, você foi até a casa do seu pastor, simplesmente para dizer: pastor, hoje eu estou aqui, gostaria muito de orar pelo Senhor, pela sua família. Às vezes nós cometemos erros simples, às vezes na nossa humildade. Eu lembro de uma senhora uma vez, não vou contar a história porque é complicada, é comprida, mas ela disse uma vez para mim, depois que eu estudei teologia e voltei para o Brasil, estava eu e a minha mãe, ela morava no fundo da escola adventista, uma vida inteira como zeladora, criou os filhos com muito amor e carinho, o irmão Nico trabalhava fora, cortador de lenha lá no sul do Paraná, mas ela já morava, ela estava aposentada no fundo de uma das igrejas, nossa, num lugar chamado Tronco, em Castro, no Paraná. Tronco é o distrito de Castro, uma igreja simples. Morou ali até descansar. Era um família, mas ela disse uma vez assim: nunca vou esquecer. Nunca ninguém da minha igreja chamou para mim dizendo: Rosa, você gostaria de ir na frente fazer uma oração? Ela era tão simples, mal tinha estudo, que as pessoas acreditavam que era por ser assim, não tinha como fazer uma oração, não poderia ter feito. Talvez ela teria dito: não, eu tenho vergonha, não tem problema nenhum, mas o fato é que ela disse que nunca alguém da igreja convidou para fazer uma oração lá na frente. Você pode fazer uma oração na frente, assim como o irmão está aí de joelho, em qualquer lugar, é a mesma coisa. Mas a tristeza dela é porque nunca havia convidado. E aqui vem dizendo: isso significa reconhecer nossa insuficiência e limitação humana. Quando nós vamos até Deus em oração, quando nós vamos pedir por alguém que amamos, seja da família, da igreja, seja vizinho de uma forma geral. Na ocasião do Sermão do Monte, Jesus nos instruiu sobre o cuidado que Deus tem com aqueles que o amam. Jesus diz que nós somos mais valiosos que as aves dos céus e que os lírios do campo, e ainda assim Deus alimenta e os veste.
Você já notou? Os passarinhos, para que servem os passarinhos? Poderia dizer muitas coisas, dentre eles a beleza, o encanto daquelas árvores, o estilo de árvore. Gente, talvez a gente nunca pare para pensar de uma forma diferente. Você vê o João de Barro lá no sul, a forma como que eles fazem a casa, ela só quebra se o pinheiro ou a árvore cair, senão ela nunca quebra, ela nunca se acaba. E ele faz a casinha exatamente sabendo que a chuva vai aqui cair, ele constrói a casinha com a porta para o outro lado. Outros passarinhos que constroem os ninhos enormes, que quando nós olhamos para aqueles ninhos, a gente acredita que vai uma vida inteira. Como eles conseguem construir? E aí a gente começa a pensar no Deus Criador. Jesus disse que nós somos mais valiosos. Então, olha só, o próprio Jesus cita Salomão em algum momento, mesmo com toda a sua pompa e glória, ele não se vestiu tão bem como os lírios do campo. Lá em Rio Grande do Sul tem uma cidade chamada Gramado, fica perto da cidade chamada Taquara, onde tem um colégio interno chamado IACS, Instituto Adventista do Cruzeiro do Sul. Eu tive o privilégio de estudar lá. E tem uma avenida chamada Avenida das Hortênsias. Se você procurar nas redes sociais, você vai encontrar Avenida das Hortênsias. Para as mulheres, né, os homens também gostam de flores, eu gosto. Alguns não gostam, outros gostam, mas não gostam de falar. Eu gosto de árvores. Então você viaja bastante tempo naquela avenida, chamada Avenida das Hortênsias. E quando ela está no auge do ano, que ela está bem desabrochada, é a coisa mais linda do mundo, aquela natureza. Temos aqui no Mato Grosso também, por ser o estado quente, mas também tem suas belezas. Às vezes eu viajo para Rondônia, para Roma de Moura, Rondônia, em meio à seca, tudo seco, mas se você observa de longe que tem umas árvores que todo mundo conhece, chamaram ipê. Ipê amarelo, ipê roxo. A minha irmã, toda vez quando vem de Dubai, ela chega aqui em Vargem Grande, no aeroporto, menos de meia uma hora. Eu já pego ela e já vamos. Chega um momento que o dia amanhece. E ela vai andando, a gente vai observando aqueles ipês. De longe você vai observando. Você viaja pelo mundo, como eu tive o privilégio de viajar, todos os países da América Central, alguns países da Europa, eu tive o privilégio, irmã, de ver lugares que mesmo eu olhando, eu me perguntava, isso existe? Mesmo eu estando lá, eu não acreditava em tanta beleza. Agora Ellen White escreveu aquele livro, Visões do Céu, e ela descreve deslumbres que Deus permitiu que ela visse e descrevesse para que nós pudéssemos ter conosco. Portanto, não fiquemos ociosos do que ainda não está acontecendo ou como o alimento que estaria faltando hoje em nossa mesa. Aqui em Mateus 6:34 nos fala. É claro que nós devemos trabalhar diariamente. É claro que a gente tem que poupar. Eu falei aqui, se não foi o último dia que eu estive aqui, e eu comentei sobre algumas pessoas que ganham bem, e eu conheço. Olha, eu tenho um cara, ele trabalha com os nossos inquilinos, ele limpa peixe. Você vai comprar peixe, então passa para ele, você já paga a parte dele limpa. Eu já observei várias vezes, ao longo do dia, ele toma uma média de 4, 5, 6 latinhas de cerveja todos os dias. Uma boa pessoa, um bom profissional. Só que, se eu trabalho e não ganho muito e tomar isso todos os dias, se você for ver no final do mês, a conta é alta. Se você trabalha todos os dias em um determinado local e alguém vai todos os dias para vender para você um salgadinho, aqueles coxinha ou um pastel que é gostoso, e um suquinho, não é muita coisa. Aí você compra um pastel e uma coxinha lá no seu trabalho todos os dias. Você já fez a conta quanto vai dar no final do mês? Então, muitas das vezes a gente tem que priorizar coisas em nossas vidas. Eu conheço pessoas que são vários da família e só não ganham o salário mínimo. E mesmo assim a pessoa diz que não consegue ficar sequer um dia sem comer carne. Eu como carne, mas não como todos os dias, porque eu não tenho condições. Por causa que eu perdi muito tempo da minha vida fazendo coisas erradas, não poupei dinheiro, e hoje, se eu quero alguma coisa a mais na minha vida, mesmo depois de uma certa idade, eu preciso, aí então,
deixar entrar coisas que eu gostaria de fazer, algo que eu gostaria de comer, para que eu possa investir, para que um pouquinho mais para frente tenha um futuro melhor. É isso que eu preciso ter em mente. E aqui vem dizendo, o diabo também está ansioso. O diabo, nosso adversário, anda em redor, anda ao nosso lado como um leão, que ruge procurando alguém para devorar. Quando nós estamos indefinidos, quando nós não decidimos se nós queremos continuar na igreja ou sair, estamos lá, cara. Alguns dizem caminhando em cima do muro. O inimigo está bem. Para Jesus não. O Criador do universo, o que morreu para dar uma segunda oportunidade para nós, ele precisa do nosso coração por inteiro e não pela metade. Satanás quer pela metade. Para ele está bom, para Jesus não. É provável que Pedro tenha em mente as cidades do diabo com a causa da ansiedade que seus ouvintes estavam esperando. E é isso que nós precisamos. É provável que Pedro tenha em mente as cidades. Por isso ele escreveu: o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor. Se ele faz você pecar, e isso pode ser que aconteça com os mais próximos de Deus, principalmente aqueles que estão um pouco afastados, até mesmo com pastores, com líderes da nossa igreja, ele consegue fazer o que é, e é natural, porque nós nascemos do pecado. Romanos 3,23 diz: todo ser que respira, louva o Senhor. Mas Romanos 3,23 diz: o que diz? Romanos 3,23? Todos carecem da glória de Deus, né? E Romanos 3,10: não existe um justo sequer. Então, ou seja, nós nascemos com tendência para o pecado, mas não podemos viver pecando. O que Paulo escreve? Filhinhos, vos escrevo para que não pequeis. Isso é depois que nós aceitamos Jesus e nós tornamos novas criaturas. Então, a partir daquele momento, nós damos uma carta em branco para Jesus como representante diante do Pai. É o nosso advogado. Então ele escreve: filhinhos, vos escrevo para que não pequeis. Todavia, porventura, caso vier a pecar, porque diz: advogado tem um pai com o Pai, que é quem? Jesus Cristo, o justo. Por mais que nós tentamos, vai haver momentos em nossas vidas que vamos pecar. Não tem como não, porque nós nascemos no pecado. Mas para isso nós temos um advogado. Agora, quando a Bíblia fala que existe pecado imperdoável, é contra o Espírito Santo, insiste muitas vezes, fala muitas vezes, e nós vivemos na prática de pecados conhecidos, que muitas das vezes a igreja não conhece, o pastor não conhece, às vezes membros da própria família não conhecem, mas nós vivemos esse tipo de pecado. Se há entre nós, precisamos às vezes de muita oração, e às vezes oração somente não é o suficiente, em jejum, para nós nos livrarmos da prática de pecados conhecidos. Como notamos previamente, Pedro instruiu os membros da igreja a padecer em nome de Cristo, aceitando o sofrimento como parte da vontade de Deus. Seria tão bom se nós andássemos, sem problema algum, porque a Bíblia fala que ao nosso lado existe um anjo, que fala Salmos 34, versículo 7. O anjo de Deus acaba do redor daqueles que nos pedem e nos defende. Então poderíamos andar tranquilo, porque eu sei que tem um anjo do meu lado, e esse anjo não vai deixar que nada aconteça comigo. Eu posso pensar assim, mas infelizmente não é assim, porque se fosse assim, nós não íamos nos preocupar de ir para o céu. Por exemplo, Jesus ainda estava pregando, quando chegou até o ouvido dele alguém dizendo que João Batista, o primo de Jesus, era 6 vezes mais velho que Jesus, havia sido o quê? Decapitado. É terrível ou não é? Quando Jesus esteve na terra, ele ressuscitou a filha de Jairo, ele ressuscitou a Lázaro, mas muitas outras pessoas não foram ressuscitadas no mesmo período que Jesus esteve na terra e morreu. Se Jesus fosse ressuscitar, todos não precisavam da vida. Mas esse mundo das quais nós estamos vivenciando, esses últimos instantes dessa terra, a gente observa que quando houve a discórdia lá no céu, e Satanás disse para 1/3 dos anjos que
que ele seria melhor, que o governo dele seria melhor que Jesus, é esse o governo que nós estamos vendo aqui na terra. E Satanás sabe que pouco tempo resta. Por isso aqui disse que ele anda ao nosso derredor, louco, querendo nos devorar. O propósito do sofrimento, quando o entendemos sob a perspectiva da Bíblia, consiste em reconhecer que Deus nos permite experimentá-lo. Para Ele, deseja nos ensinar alguma coisa. Ele deseja nos ensinar. E aqui diz, Pedro diz que nossa fé é semelhante ao ouro. Mas por que Pedro disse que era semelhante ao ouro? Assim diz, 1 de Pedro 1, 6 e 7. E assim como o ouro deve passar pelo fogo para saber se é autêntico ou não, a fé, depois de passar pela prova da aflição, resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Se você tem um anel de ouro em sua mão, ou uma pulseira de ouro, alguém diz que é de ouro. Aí eu coloco o anel na minha mão, ou algumas pessoas que gostam de usar pulseira, ela pode até usar, ela está usando ali como se fosse ouro, mas ela não entende. Mas para ter certeza, se derreter, vai saber se é ou não. Após derreter, ela pode fazer de volta o anel, ela pode fazer a pulseira novamente, mas para isso, ela precisa derreter, ela precisa ser purificada. E aqui vem dizendo, o propósito do sofrimento, quando entendemos sobre a perspectiva da Bíblia, consiste em reconhecer que Deus nos permite experimentar. Por isso aqui Pedro diz que a nossa fé é semelhante ao quê? É semelhante ao ouro. Ela precisa ser provada, ela precisa de passar pelo fogo. No entanto, ele segue dizendo, o sofrimento não durará eternamente. Porque nas palavras de Pedro, Deus nos exaltará quando for o momento. Jesus sempre nos está dizendo, quando nós lemos a palavra de Deus, como eu disse, nós nascemos de pecado. Romanos 3:3 diz o quê? Repetimos, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Romanos 3, versículo 10 diz o quê? Não existe um justo sequer. Enquanto vivermos nessa terra, se estivermos vida e Jesus não voltar, seremos pecadores. Mas Jesus nos diz hoje, buscai a perfeição, porque eu sou perfeito. Buscai a santidade, porque eu sou santo. Não seremos, mas devemos buscar constantemente, lutar para esse objetivo, porque vai chegar um momento em nossas vidas que seremos santos por toda a eternidade. Devemos continuar lutando todos os dias, porque um dia nós vamos atingir o quê? O nosso objetivo. Esse momento pode ser agora, ou talvez na segunda vinda de Jesus. Independente de qual seja o caso, Jesus em algum momento fará a justiça e nos restaurará. Mas para isso, eu preciso estar todos os dias buscando a Jesus. O conselho de Pedro contra a ansiedade humana consiste em lançar nossas cargas e nossos problemas sobre Deus. Teve um momento que Deus disse: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu conheço pessoas, e eu posso dizer até pela minha própria mãe, sofreu uma vida inteira para me educar e as minhas 3 irmãs nos caminhos de Deus. Foi uma batalha, mesmo estando dentro da igreja, é uma batalha de oração do pai e da mãe para que os filhos permaneçam firmes. Se por um motivo ou outro se afastarem dos caminhos de Deus, tropeçarem, e eu tropecei com 17 anos, foram 17 anos de oração. Quando eu voltei, que eu me rebatizei e fui estudar teologia, continuo a saga das orações da minha mãe para que eu terminasse a teologia. Hoje eu terminei teologia, estou aqui falando com vocês, compartilhando a palavra de Deus. A minha mãezinha lá em Moura mudou e ainda continua orando por mim, pelas minhas irmãs. Isso significa que devemos orar e acreditar que o Senhor está preocupado em quê? Em cuidar de nós. Deus está cuidando. O diabo é sem dúvida uma fonte de ansiedade que busca nos destruir. E isso ele vai procurar fazer o tempo todo. Oremos para reconhecer que sem o Senhor não somos nada. Tem pessoas que dizem assim: o pouco que eu tenho com Deus é muito. O muito que muitas pessoas têm sem Deus não é nada.
em um ato de humildade, deixando de lado o orgulho, oremos para abandonar as nossas tendências de superioridade e independência. Ao lançar nossa ansiedade sobre Deus, estamos nos submetendo à sua vontade, proclamando publicamente que Ele é o nosso Deus e que Ele confia e que confiamos nele, que confiamos em Deus. Eu não sei se o irmão viu no final para nós cantarmos. Então, eu termino aqui com estas palavras. Quando nós lançamos nossas ansiedades sobre Jesus, quando nós vamos até Jesus, haverá momentos em sua vida que você vai precisar de buscá-lo, algumas horas da madrugada, quando aparentemente há um silêncio total na sua casa. Às vezes o som, o barulho de uma pessoa roncando, mas você precisa levantar, você precisa ficar de joelhos. Eu conheço famílias, mães, que saem do seu aposento de madrugada, vão até o quarto do filho, ou ao quarto da filha, de joelhos, em silêncio. Às vezes coloca a mão sobre a cabecinha deles e ora a Deus. Coloca os filhos na mão de Deus, pede proteção dos lares. E é isso que nós precisamos hoje em dia. É tão simples. Às vezes o problema das quais nós estamos enfrentando, essa ansiedade, esse peso sobre nossos ombros que parece que a gente não consegue carregar, é porque a gente está querendo carregar sozinhos. E esse peso nós precisamos dividir com alguém. E esse alguém se chama Jesus Cristo. É Ele que nos doou a vida. E Ele nos dá uma missão que nós podemos suportar. Existem pessoas que mal têm filhos, dedicam a Deus, mas tempo depois esses filhos morrem. Antes de eu colocar o hino, eu só quero contar uma experiência rapidinho. No final do ano passado, no dia 7 de outubro, eu estava no Hospital Geral de Cuiabá com a minha tia Cida, de Aripuanã, uma das líderes. Ela havia acabado de fazer uma cirurgia muito grave no câncer. Então, eu estava visitando todos os dias. Já fazia quase um mês que ela havia feito a cirurgia, ela ainda estava no hospital. Precisava de ficar, foi uma cirurgia muito grave, e ela precisava de se recuperar. Aproximadamente 30 dias após a cirurgia, ela sai do hospital. Então, ela vai para um lugar especial que eles alugaram, um apartamento, ficou mais 10 dias, foram 40 dias, até que ela tivesse um pouquinho mais forte. Aí então ela poderia pegar um voo de Várzea Grande até Aripuanã. Nesse mesmo dia à noite, foi no dia 7 de outubro, eu saí, cheguei em casa, tomei banho e fui fazer o lanche. Quando eu fui fazer o lanche para comer, meu telefone tocou. A minha irmã Lúcia ligou e perguntou: Marcos, você está sabendo o que aconteceu? Eu entrei em desespero, falei: o que aconteceu? Eu estava no hospital agora, a tia ainda estava se recuperando. Ela falou: não foi com a tia, foi comigo, com Yasmin, minha sobrinha que nós vimos. Na hora eu entrei em desespero, já pensei no pior. Ela falou: calma, nós estamos no hospital, mas estamos bem. Estamos esperando o médico nos liberar, a gente está em observação, mas ainda hoje vamos para casa. Eu machuquei meu pé um pouquinho, machuquei meu joelho, a Yasmin não se machucou, a Yasmin também está em observação. Nesse sábado, à noite, saindo de Olho de Moura, indo para Médici, 25 quilômetros, no lugar do alto lá, minha irmã mais velha, a Marlina, estava inaugurando uma lanchonete. Ela é professora estadual, mas inaugurando uma lanchonete, parada certa. Então ela estava esperando que a minha irmã viesse depois do culto no sábado, trouxesse minha sobrinha. Mas a minha irmã não poderia vir. Então ela liga para ela, diz: manda a Yasmin com a mãe de Valdo, meu padrasto. Porque depois da noite vocês veem, a minha mãe então diz: mas a Yasmin também não pode ir, porque a programação que tem agora à tarde na igreja é para os aventureiros, e Yasmin faz parte dos aventureiros, o Brian também faz parte dos aventureiros. Resumindo, no começo da noite, após o pôr do sol, saí de Olho de Moura, sentindo a lanchonete da minha irmã, 25 quilômetros para frente, em linha reta, 2,5 km
dei 3 km saindo da cidade. A minha irmã estava na caminhonete, o pai e a mãe do Brian. O pai do Brian, molequinho de 8 anos dirigindo, atrás a minha irmã, minha sobrinha de 9 anos, e o Brian de 8 anos. E de frente com ele saiu outro cara com uma outra caminhonete, com um barco arrastando, com a esposa e a filha, a Paola, de 5 anos. E esse cara que estava vindo de frente, ele já não podia mais dirigir, já haviam tirado a habilitação dele por dirigir embriagado. E agora ele vinha em alta velocidade, bêbado, ele se pisou a caminhonete na frente da caminhonete da minha irmã, a caminhonete da minha irmã bateu no meio da caminhonete dele e partiu no meio. E resumo a história para vocês. O Brian, até hoje, depois de quase 4 meses, sai do hospital e está em casa, requerendo cuidados especiais, tratamentos especiais. Uma fisioterapeuta todos os dias acompanhando uma criança. Volte e meia, meu sobrinho vai lá e ele conhece a minha sobrinha. Houve um acidente de bater, as caminhonetas viraram assim, algo pegou na cabeça dele e fez um buraco. Os 2 primeiros meses tiraram o ossinho da cabeça, cortaram a barriguinha e colocaram aqui na iminência de que no máximo 2 meses ele recuperasse, pegar aquele ossinho e colocar novamente. Mas isso não foi possível. Tiveram que jogar fora. O Brian ainda não se alimenta. O Brian ainda não fala. Mas a Bíblia diz que o anjo de Deus é acompanhando aqueles que os têm os defeitos. Aonde que estavam os anjos nesse momento? Às vezes são essas as perguntas que ficam. 2 dias depois do acidente, minha sobrinha já estava andando, brincando, como se nada houvesse acontecido, porque é uma criança, é uma ingênua. Mas o Brian ainda está sofrendo. Hoje eu escrevi de manhã, gradativamente aos poucos está se recuperando. Eu disse para o pai dele, e Deus quando faz milagre nas nossas vidas, Ele não faz pela metade. Houve um momento, uma semana depois do acidente, que os médicos disseram, vamos desligar os aparelhos, porque ele já não está mais respondendo. Naquele momento a igreja entrou em desespero. Ligaram para a central de Alta Floresta, Rondônia, para a central de Moinho de Moura, Rondônia, para a central de Cacoal e outras muitas igrejas, e alguns irmãos vai naquela mesma noite que os médicos disseram que iam declarar a morte encefálica do Brian. Então todas as igrejas na terça-feira à noite se reuniram, um grupo grande na frente do hospital em Cacoal. Na quarta-feira pela manhã, surpreendendo todo mundo, os médicos disseram, vamos esperar mais um pouco. E nisso o Brian está respirando até hoje. Quero que vocês, se possível, nas orações, não se esqueçam do Brian. Peça ajuda divina, se possível, para os seus familiares e amigos. Vamos fazer a nossa parte. Continue orando por esta semana, por esses 10 dias unidos em oração. Estamos em poucas pessoas ou muitas, não importa. Estamos fazendo a nossa parte. Vamos nos colocar nas mãos de Deus. Vamos ficar em pé, vamos cantar no final.